boa noite. Hoje estamos com um novo cenário. Oi, Ana, bem-vinda. Sinaliza aí pra mim se tá me ouvindo bem, se a música tá boa assim. Já vão me dizendo como é que tá a energia hoje, de 0 a 10. Já vão me colocando corações, mais corações. Oi, Edu. Boa noite, bem-vindo. Oi, Jonathan. Quero ver meus corações. Vou colocar o tema da live aqui. Vou colocar o tema da live. Vou fixar aqui. E aí, logo na sequência, eu vou chamar meu convidado. E já vão me dizendo como é que vocês estão, como é que tá a energia hoje. Estão em casa? Estão em algum hotel, em alguma pousada? Estão viajando? Por onde vocês andam? Sinalizem para mim. Hoje eu não estou na minha casa, né? Já vou compartilhar, adiantando com vocês. Até tô de pé hoje para fazer a transmissão. Ajeitei aqui um espaço, no meu antigo quarto, né? E vim matar um pouco a saudade dos meus pais. Hoje é aniversário da minha mãe. Vou embora amanhã. Então hoje, particularmente, não tô na minha casa, né? E já senti as diferenças aqui na energia, né? Porque muda, a gente muda de ambiente, a energia muda também, né? E hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? A gente vai falar muito sobre a influência energética, né? Na nossa vida, nos ambientes em si, nas pessoas, o que isso resulta nas pessoas, como que a energia interfere no nosso campo energético, né? Quais são as emoções, os sentimentos que isso gera, como é que a gente pode fazer para se proteger dessas energias, né? E harmonizar os ambientes, né? Nos bloquear, nos proteger de eventuais interferências que a gente acaba se expondo muitas vezes, né? O pessoal tá mandando feliz aniversário para minha mãe, muito obrigada, gente. Ontem a gente saiu para comemorar, porque hoje eu ia ter esse compromisso, né? E aí, pra gente conseguir aproveitar bem, pra não ficar aquela coisa de horário, né? Eu tenho que estar em casa às 21. Aí a gente foi ontem, a gente aproveitou, a família inteira reunida, foi muito gostoso. E hoje ela tá completando, então, 58 anos, né? E foi muito bom por aqui. Eu vou convidar agora uma pessoa que eu tive a satisfação de conhecer através da internet, através das conexões, né? A gente estava num grupo em comum e aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa e ela foi super receptiva comigo e a gente começou a trocar várias mensagens. E como eu tô com essa intenção de toda semana, né, na terça-feira às 21 horas, me encontrar com vocês, né, de fazer esse encontro aqui na nossa casa. Sempre brinco que o Telegram, o canal no YouTube, o perfil aqui, tudo são casas, né, onde eu sou a síndica e todo mundo é muito bem-vindo para vir morar, né, pra gente falar sobre energia, falar sobre todas essas influências, né? E eu conheci o Pablo, né? Num grupo que justamente falava de energia, de frequência energética, e a gente vai alinhar isso um pouquinho melhor agora no início da live. Já vou chamar ele aqui.
Daí eu vou aproveitar para me apresentar de novo para as pessoas, né? Que vai ter audiência dele aqui na live também. Aí a gente vai se apresentar e depois a gente segue o assunto que é a fita energética nos ambientes, né? Boa noite, Pablo, tudo bom? Boa noite pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo super bem. Como é que tá aí, gente? Podem sinalizar para nós nos comentários se vocês estão ouvindo bem o Pablo. Acho que sim, né? Sim. Pablo, eu vou começar me apresentando, tá? Sim. Se caso tá, os teus seguidores, né? O pessoal da tua audiência, porque a gente acabou divulgando nos dois perfis, né? Isso. O meu nome é Jaqueline Bittenbender, eu sou mais conhecida como ArcJaque, porque eu acabei linkando os dois diminutivos, assim. Eu sou arquiteta de formação, eu me graduei pela Universidade Fevale no ano de 2016, e passado alguns anos, eu consegui, de fato, concretizar um desejo que eu tinha desde que eu me formei, né? Eu sempre quis trabalhar com harmonização de ambientes, mas não era o momento ainda, né? Então, eu tive que trabalhar várias coisas em mim, que eu acho que, assim, a pessoa, quando ela se transforma num terapeuta, né, Pablo? A gente tem que passar por várias experiências, por vários desafios, porque ninguém nasce terapeuta. Eu acredito que as pessoas se transformam em terapeutas, né? Então, assim, o terapeuta, ele acaba por se curar de alguma maneira e com isso ele enxerga um lindo propósito e passa a querer ajudar mais pessoas, né? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Então, no ano de 2020, no ano passado, eu me desliguei da atividade que eu vinha exercendo no momento presente, né? Eu trabalhava com a minha família, com meu pai e com meu irmão, que são sócios de uma marcenaria de móveis sob medida. E aí eu me desliguei dessas atividades. Em agosto de 2019, eu anunciei que eu ia sair em março de 2020. E assim eu fiz, né? Eu segui o meu coração, fui com medo mesmo, né? Eu tive vários desafios no meio disso tudo. E no ano passado, no mês de setembro, mais ou menos, eu me deparei com a especialização de domoterapia, que muitas pessoas não sabem o que significa, mas é muito simples e muito fácil de entender. Domoterapia é terapeuta de casas, né? A gente é terapeuta de ambientes. Então, assim, muitas vezes as pessoas se tratam, né? Se cuidam, se trabalham, mas existem as interferências externas, né? Que são os ambientes. Então, eu entro para ajudar a pessoa a conseguir fazer esse entendimento das energias no ambiente, o quanto isso interfere, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E em cima disso eu trabalho com as técnicas do Feng Shui, trabalho cromoterapia, aromaterapia, várias coisas. E amanhã, inclusive, eu vou estar fazendo uma transmissão ao vivo aqui no perfil de novo, para justamente apresentar 3 maneiras diferentes de harmonizar os ambientes. Aí eu conto com a participação de vocês de novo, né? E agora eu passo a bola para o Pablo, uma pessoa que eu conheci, já logo me identifiquei, assim, acho que a gente tem várias coisas em comum, né? E diz para nós, Pablo, da onde tu é, como é que tu te transformou num terapeuta, né? Então, boa noite a todos, Jaque. Bem lembrado aí essas conexões que a gente vai fazendo aí no mundo virtual, né? Então, a minha Sim. história é mais ou menos assim. Eu sou de Minas Gerais, sou de Patos de Minas, né? Comecei assim, digamos assim, a entender um pouco de energias e essas coisas espirituais, digamos assim, dentro de casas espíritas, espiritualistas, e eu fui conhecendo essas coisas dentro dessas áreas, né? E comecei a conhecer o Reiki dentro de uma casa universalista, onde naquela casa espiritual aceitava todas as religiões, não tinha, digamos assim, uma linha fixa. Ela Sim. aceitava evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, de todas as religiões, budistas. Então, dentro dessa casa eu me identifiquei muito porque eu aprendi muita coisa, né? E eu sou funcionário público
E depois que eu comecei a conhecer o Reiki, eu me tornei também terapeuta. Eu fiz muitos cursos aí de várias terapias, mas as que eu mais tenho afinidades são a fitoenergética, que é a energia das plantas, e a constelação sistêmica familiar. Então, assim, eu comecei a perceber que dentro das casas religiosas, eu não conseguia me curar das minhas dores. Por isso que eu comecei a procurar conhecer várias terapias e várias técnicas. Eu comecei na homeopatia, né, que também estuda algumas plantas, além de estudar outros elementos, elementos de outros reinos, né? E a fitoenergética, eu sempre me afinizei com as plantas, desde novo. Meu pai é produtor rural, foi produtor rural, né? Ele não está mais aqui entre os vivos, ele desencarnou há uns mais de 20 anos, então eu sempre fui criado assim com plantas, né? E por isso que eu me conecto muito com elas. Minha casa é cheia de planta e é isso, eu me conecto muito com as plantas e dentro das casas que eu participei, eu comecei a entender que as plantas tinham uma energia, né? Que elas tinham ali uma função que era harmonizar, que era equilibrar, que era afastar energias negativas, né? E com a fitoenergia que eu comecei a aprofundar isso, eu comecei a entender qual a função de cada planta e comecei a entrar nesse universo, aprendendo cada dia mais. O legal da gente trazer a fitoenergética, que é essa energia das plantas, né? Fazer com que o pessoal tenha a compreensão de que nós estamos, digamos assim, no quarto nível dos reinos, né? A gente tem 4 reinos no universo, que é o reino mineral, onde a gente encontra as águas, as rochas, os cristais, né? Passado o reino mineral, nós temos o reino vegetal, que daí seriam as plantas, né? As ervas, toda essa questão da vegetação seria o segundo reino. O terceiro reino que nós temos no universo é o reino animal, então inclui todos os animais aquáticos, terrestres, répteis, todos que a gente pode imaginar, que a gente estudou lá no ensino médio, na biologia, né? E passado o terceiro reino, nós nos deparamos com o quarto reino, que somos nós, né? O reino dos seres humanos. Então, assim, nós dependemos do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral para sobreviver, né? E o reino animal depende do reino vegetal e do reino mineral para sobreviver. Da mesma maneira que o reino vegetal depende do reino mineral para sobreviver. E o reino mineral vai ser o último a ser extinto do nosso querido planeta Terra, né? Que vai demorar... É o primeiro a chegar, né? trocentos bilhões de anos para acontecer, né? Mas foi a origem e vai ser o fim, o reino mineral, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento sem som. Será que é só para mim? A Zanin tá dizendo que ela tá sem som. Mais alguém tá sem som? Vocês estão nos ouvindo? Eu tô ouvindo, viu, Jaque? Não sei Pois se é é, lá. só para eu dar continuidade. O pessoal que está na live só sinaliza se estão nos ouvindo bem ou se é só a Zanin que não está ouvindo. Tomara que não dê problema aqui na conexão. Boa noite, pessoal que chegou depois. Sejam bem-vindos. O tema hoje vai ser bem bacana. Acho que é só no dela, viu, Jaque? Eu também estou... Está normal. Tá. Estou ouvindo. Normal. Bom, então tá. Seguindo o raciocínio, né? A gente tá lá no quarto. Então, assim, a gente é muito dependente, né? Dos outros reinos. E quando a gente depende de algo, eu acredito que a gente sempre tem que começar pelo respeito, né? Eu acho que a gente sempre tem que respeitar quem nos antecede. E isso vale para os nossos ancestrais, para toda a nossa hierarquia espiritual, inclusive, né? E
A fitoenergética, que é essa energia da planta, vem justamente com esse intuito, né, Pablo? Me corrige se eu estiver errada, mas vem com um intuito de restaurar o corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético do ser humano. Porque o que Isso. acontece? A planta, ela doa a energia dela para que nós possamos reestruturar e restabelecer a nossa. Então, lá da época da avó, né, quando a gente estava mal do estômago, ou dava uma enxaqueca, a gente tomava um chazinho, era que nem tirar com a mão. É, E a gente tem algum desconforto, seja qual for, muitas vezes a gente acaba indo em busca dos farmacológicos, né? Porque é muito instantâneo, porque hoje a gente está nessa questão instantânea, é tudo muito imediato, né? O imediatismo está lá em cima. Mas quando a verdade. gente para um pouco para analisar o que está acontecendo conosco, fazer uma reflexão e tentar, ao invés de ir para os remédios, né, tentar uma forma natural de se reestruturar, é uma outra consciência, né? Então, essa live, ela tem justamente esse propósito, de apresentar para vocês o quanto que as plantas, o quanto que esse reino vegetal pode contribuir para nós e para os nossos ambientes. Então, eu combinei com o Pablo, a gente vai ensinar vocês a fazerem um spray, né, da fitoenergética para a gente aplicar nos ambientes e, através disso, vocês sentirem como que vai ser essa percepção, quais são as sensações que isso vai gerar. Porque muitas vezes a gente sofre interferências energéticas que acabam desencadeando, digamos assim, emoções inferiores, né? É como se fosse, é como se fosse assim, né, Jaque? Dentro de uma casa, né, existem, por exemplo, se a gente, quando a pessoa mora numa casa, dentro dela tem as emoções que aquelas vão se cristalizando em energias. E desde pessoas que moravam naquela casa, você muda para uma casa, então aquelas energias, aquelas emoções, elas continuam lá. Então, assim, a fitoenergética, ela pode contribuir para isso, para desimpregnar essa energia má qualificada, né? Para essa energia voltar pro centro da Terra, para o universo, em forma de energia harmoniosa. Então, assim, as plantas, elas conseguem fazer isso. E tem uma forma de fazer isso, né, através dos sprays e também através, por exemplo, se você tem uma samambaia em casa, se você tem uma espada de São Jorge, se você todo dia chegar perto dela e fazer uma oração, conversar com ela vai se equilibrar também, ela vai perder tonalidade vital, mas se você orar junto com ela, se você enviar um reiki, se você fazer uma oração da sua preferência junto com ela também vai se harmonizar. Então é a troca e o compromisso que a gente tem que fazer também com as plantas. Elas nos beneficiam, a gente também pode beneficiar elas, né? Sim. É justamente isso que eu considero muito, né? A questão das trocas e da nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente quer salvar o mundo, né? Muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas que a gente vê, tá escancarado que a pessoa precisa de ajuda, mas a pessoa não quer se ajudar. Então, Verdade. é como nadar contra a correnteza, né? A gente acaba morrendo afogado. Na melhor das intenções, a gente tenta ajudar, mas a pessoa que não está disposta a se ajudar é energia em vão, né? Então, a gente sempre tem que entrar com os nossos 50% e deixar os outros 50% para outra pessoa, né? Para a responsabilidade dela. Eu, essa semana, inclusive, no meu feed, para o pessoal que ainda não conhece o meu perfil, quiser dar uma olhada lá, eu vou ensinar a fazer um harmonizador de ambiente com 3 ingredientes. A gente vai utilizar erva fresca de alecrim, erva fresca de manjericão e álcool 70%.
A gente vai deixar isso 15 dias maturando e depois a gente vai completar a mesma quantia com água e vai colocar num borrifador. Porque tanto o manjericão quanto o alecrim, eles têm essas propriedades, né, de nos ajudar energeticamente. E esse aqui que eu preparei domingo, eu trouxe junto aqui na casa dos meus pais para utilizar tanto no meu dormitório quanto no restante da casa. E a gente sente, né? É isso que é A, importante, já, que às vezes a gente sente qual planta que a gente vai usar e a gente tem que seguir essa intuição, né? exatamente. E a gente acha que Coisa da cabeça, né? a gente pensa, isso é besteira, o que, que um sprayzinho vai me ajudar, né? Mas para as pessoas que não têm esse entendimento, que não têm essa experiência, eu sempre faço uma provocaçãozinha de experimentar, né? Tipo assim, não vai perder nada, então faz, experimenta e depois me conta. E os retornos que a gente tem sempre são não tem como ser diferente, né? A pessoa sente algo diferente. Então, Uhum. não sei, tu tem alguma composição de fitoenergética para nos passar, para a gente fazer, talvez, vamos ver a seguinte situação. Meu caso, né? Faz 9 meses. Ontem fecharam 9 meses que eu estou morando sozinha. Eu aluguei um apartamento na cidade de Novo Hamburgo. E hoje eu sinto que eu pertenço àquele lugar. Tiveram que passar 9 meses para eu ter essa sensação de pertencimento. Antes de mim, tinha uma outra moradora e possivelmente ela tinha toda uma carga psíquica, né? Ela tinha os hábitos dela. Como tu falou, isso foi se impregnando nas paredes e tudo mais. E esse apartamento ele ficou em torno de 1 ano e meio, 2, fechado, então não tinha ninguém lá dentro. Então a energia ela não tinha como ser transmutada, não tinha nada acontecendo lá, ela ficou estagnada. E eu tive que fazer muitas limpezas, eu fiz muitas defumações, eu coloquei muitos mantras para tocar, eu apliquei a domoterapia e hoje eu posso dizer com convicção, esse é o meu lar, é aqui que eu me sinto segura, aqui é a minha segunda casa, né? E eu sempre falo que o corpo é para nós, que a casa é para nós o que o corpo é para a alma, né? Porque a casa é aquilo que nos abraça, é aquele porto seguro. Então, quando ela não está bem, a gente também não vai estar bem. Quando nós não estamos bem, a nossa casa também não vai estar bem. E isso foi um grande desafio para mim. Eu não estava bem quando eu me mudei. Eu estava passando por muitas coisas, muitos desafios. E eu fui trabalhando isso junto com a minha casa, com o meu espaço. E hoje eu sinto que, uou, tá tudo redondinho, sabe? Agora eu me apropriei do meu lar. E é Agora ele interessante isso, né, já que você está falando, que você teve consciência de que você não estava bem e atraiu uma situação de energias que também não estavam bem, né? Então, assim, olha só a consciência que você teve. Opa, eu não estava bem, então eu vou me organizar e, ao mesmo tempo, eu vou organizando a energia aqui do lugar que eu estou vivendo, né? E essa consciência é muito importante, né? Porque senão a gente tem a tendência de achar assim, nossa, mas que energia ruim dessa casa, que coisa ruim. Peraí, é da casa ou foi... Mas você escolheu estar na casa, né? Então, assim, fez parte de você perceber o quanto você precisava transformar dentro de você e conseguir ter essa consciência para despertar, para ajudar pessoas a organizarem as suas próprias casas, né? Olha o quanto que é importante isso. E a casa, ela vem nos revelar também a energia, a vibração interna, o acolhimento do arquétipo feminino, né? Do cuidado, do amor, daquela questão da multiplicação, né? O feminino vem para multiplicar, o sim. masculino vem para semear. Então, bacana isso daí. E eu inseri várias coisas dentro do apartamento, né, para conseguir me conectar com aquele espaço. Então, hoje eu estou rodeada de plantas, elas estão no meu cotidiano, assim, né? E a gente percebe a diferença que
que tem um ambiente com plantas e um ambiente sem plantas, né? Parece que quando um ambiente não tem plantas, ele não tem vida, não... A gente sente uma coisa estranha quando a gente passa por ambientes que não tem nada de nenhum vegetal. Porque os vegetais, eles têm realmente a missão de equilibrar sentimentos, emoções e pensamentos. Então, assim, eles têm uma missão muito profunda, porque o ser humano emite emoções densas o tempo todo. E não tem nem, às vezes, consciência disso. Então, a planta, os vegetais servem para isso, para harmonizar isso e doando de si mesmo. Né? Então, quando o homem tem essa percepção, ele começa a se conectar mais com a natureza. Porque, na origem, o homem se conectava com a natureza. Depois da Revolução Industrial, que começou a ir para a cidade, teve o êxodo rural, né? E os homens, o ser humano começou a se desconectar da natureza e perder as suas raízes. Então as plantas, elas estão aí para resgatar também a sabedoria ancestral. É verdade. A Rose está perguntando, ela diz assim, sei que são inúmeras plantas, mas existem aquelas que protegem mais o ambiente. Eu vou citar uma, o Pablo pode citar outra. A minha predileta é o alecrim, ela é essencial na nossa casa e muitas vezes quando a gente não está bem, é interessante até dormir com um pedacinho de ramo de alecrim debaixo do travesseiro, que isso auxilia muito na transmutação de pensamentos negativos. É uma planta que tende a proteger, a energizar e a eliminar as energias negativas. E isso seria uma erva, né? O alecrim é considerado uma erva. E a planta, para a gente ter dentro de casa, para mim também é unânime, assim, a melhor das melhores dos melhores, na minha opinião, é o lírio da paz. É uma das que também protege o morador, ela serve como uma espécie de escudo, né? E ela acaba manifestando interferências no ambiente, porque se tu tá tratando ela bem, se ela tá saudável e você recebe a visita de uma pessoa, às vezes mal intencionada ou com uma carga energética muito negativa, por mais que ela não saiba, ela pode não ter a consciência disso. A planta, ela consegue captar o inconsciente e ela manifesta esse bloqueio, essa proteção, e aí tu vai ver nela que ela vai sofrer algumas alterações, né? Ou ela vai murchar, ou ela vai secar. E se isso aconteceu, você tem que agradecer, tentar recuperar o lírio da paz. Se não conseguir recuperar, fazer o descarte, mas sempre com muita gratidão no coração, porque ela possivelmente te protegeu de, vamos dizer assim, um ataque energético de baixa frequência, né? Então, de ervas, eu sugiro, Rose, o alecrim. Tenha um pé de alecrim em casa, né? É sempre bom a gente ter a erva fresca. E de plantas, tenha o lírio da paz. O lírio da paz é uma planta que dá para Inclusive, eu abri aqui a página do livro, vou falar sobre o alecrim, então, que me veio aqui na intuição. O alecrim, ele é um vegetal condutor. Os vegetais condutores, eles vão até os registros das causas raízes dos bloqueios. Então, eles percorrem o espaço-tempo e vêm aonde está a causa. Então, assim, ele trabalha acesso a esses registros, né, chamado de registros acásticos. Eles liberam traumas, medos e outros aspectos negativos registrados no ser que estão adormecidos. E ele gera vontade de mudar e de conhecer o novo. Incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar. Então, assim, me veio assim que o alecrim teve essa função aí, né? E o que acontece? Eu costumo dizer já que, assim, essa foi a sua experiência e foi, assim, algo grandioso para você. E, assim, muita gente, às vezes, pergunta qual planta que é bom para isso, qual planta é boa para aquilo. Às vezes, a pessoa mesmo se conecta com a planta, compra no supermercado ou algum lugar e não sabe para que ela serve. Na verdade, ela inconscientemente já está se conectando com a planta e sabendo, opa, essa aqui é boa para mim, né?
independente de qual planta for, mas com certeza o alecrim é muito bom, tá? Para colocar dentro de quarto. Eu uso muito a guiné também dentro de quarto, que ajuda muito, e a babosa ela ajuda muito a questão do sono. Mas isso aí é do sentir, a gente vai sentir e sente no coração, a planta que sentir, pega ela que ela vai ajudar com certeza. Lógico que tem a classificação, né? Tem umas que são mais são as plantas guardiãs. Espada de São Jorge, Guiné, essas plantas elas trabalham mais no nível de demanda energética. Elas bloqueiam ataques densos. E o que é um ataque denso, né? Por exemplo, se eu estou num lugar conversando com uma pessoa e estou falando de uma outra pessoa mal, eu estou julgando uma energia negativa nessa pessoa. Entendeu? Então, muitas vezes, os ataques energéticos são produzidos por nós mesmos, né? Com certeza. A gente acha que não, mas nós somos responsáveis por tudo o que a gente atrai, né? E por tudo que a gente emana. Eu acho assim, a gente sempre vai atrair mais do mesmo. E eu digo isso por experiência própria. Porque na época que eu estava muito doente, porque sim, eu cheguei no fundo do poço, eu tive que dar perda total num carro, eu desci um barranco de mais de 12 metros de altura, eu decepei uma árvore com o teto do carro, que poderia ter dado no meio da minha cabeça, mas não foi isso que os meus santos quiseram, era só para me servir de chacoalhão, para eu acordar. E depois desse episódio, eu só me questionava do porquê de eu ter sobrevivido e eu não conseguia ter gratidão. Eu não conseguia sentir gratidão por ter saído ilesa. Tamanha minha frequência energética reduzida na época. Então, assim, muitas vezes a gente está com um estado de consciência que acontece por influências externas, né? Não é do nosso ser. Eu não estava vivendo a minha essência, eu não estava sendo o que hoje eu estou podendo viver. Então, assim, a antiga Jaque não era a Jaque de verdade. Hoje eu posso dizer, com todas as palavras, eu estou Com certeza. sendo o que eu nasci para ser. Eu estou sendo e estou vivendo a minha essência de verdade. E hoje eu tenho total consciência disso. E isso está se manifestando nos meus resultados, né? Porque, assim, antigamente eu não tinha resultados em nenhuma área da minha vida. A minha saúde não ia bem, os meus relacionamentos não iam bem, eu não tinha prosperidade, a minha família, os relacionamentos com a minha família, né, de casa, era muito conflituosa, o trabalho, tudo negativo, assim. E eu tive que virar a chave. E passado o tempo da chave virar, eu consegui fazer essas restauração, né? E me deparar com o que eu realmente sou, tudo mudou, né? E ter essa consciência, ela acontece, não é do dia para a noite, né? Porque a doença, as causas que geram isso, também não se instalam do dia para a noite. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, como a pessoa mudou, né? Ah, mas ela teve todo um processo para mudar. E quando a gente adoece, não é que tu acorda doente. Não, as coisas vão se somatizando, né? E quando a gente não tá com um olhar atento para ficar de olho nessas interferências, eu não estou me sentindo bem hoje. O que aconteceu? Deixa eu parar aqui, deixa eu elevar meus pensamentos, deixa eu entender o que está acontecendo. Tá, é tal coisa. Mas as pessoas hoje não fazem isso, elas não tiram tempo para respirar, principalmente. Elas não sabem o que é fazer uma troca de ar, o que é encher os pulmões, o que é parar para respirar. Muitas pessoas não conseguem nem fazer a questão isso. de viver no automático, né? Já que eu costumo falar assim, o ser humano se desconectou dele mesmo, né? E assim, bem bom você falar nisso, que a gente está numa maré contra, porque o sistema todo, ele não te incentiva a fazer isso, ele te incentiva a tomar remédio, que está tudo certo, ele te incentiva a trabalhar estressado, a não focar em você, a focar só nos resultados das empresas. E qual que é o resultado seu?
o que que Deus quer que você faz no mundo. Qual que é o seu recado que Deus tem para você no mundo? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua essência que você precisa levar para o mundo, né? E a sua essência, ela tá assim, o que a gente tem que levar para o mundo, né, Jaque? Eu percebo que cada vez mais tem a ver com os nossos bloqueios e com as nossas dores. São através das nossas dificuldades, das nossas dores, que a gente consegue levar essa luz para o mundo, né? E a gente vai atrair pessoas que também estão com dificuldades, e às vezes uma palavra que a gente vai falar para alguém já vai curar ela de um mal-estar que ela teve de manhã com o chefe, né? Então, assim, é bem interessante isso daí e bem frisar essas questões, né? Da nossa essência, a gente tem que estar a serviço disso. Mesmo que a maré esteja contra, a gente tem que focar na luz, a gente tem que focar, né, nas questões positivas. Eu vou falar do Bruno Gimenez, fala, né, que a expectativa positiva é a semente da prosperidade. E é verdade. Se a gente for pensar no mundo que está lá fora, no que as pessoas pensam, nos assuntos que elas conversam numa mesa, né, a gente desiste de viver. Olha a TV, principalmente, né? Eu já não vejo TV já tem muito tempo. Eu também. E é E isso. muitas pessoas tomam isso como realidade, né? Sendo que essa não é a máxima que existe. Não tem só o que a mídia está relatando. Existe muita, muita coisa além disso, né? E trabalhar isso todos os dias, né? Para transmutar todas essas coisas que não tendem a agregar na nossa evolução, né? Existem plantas que podem nos guiar nesses casos, por exemplo. Vou dar um exemplo, Jaque, de uma planta que pode ajudar muitas pessoas quando elas estão assim perdidas, sem rumo e não estão conseguindo se achar na vida. É o açafrão. O açafrão, assim, eu tenho uma história com ele. Ele começou a direcionar minha vida para minha missão de vida. Então, assim, à medida que eu fui tomando açafrão, me conectando com ele, orando junto com ele, eu comecei minha vida começou a abrir, assim, sabe? Começou a abrir novos grupos, começou a abrir, assim, novas questões, assim, que foram aparecendo para mim, sabe? Eu até comecei a plantar lá na propriedade que minha mãe tem, lá em Minas, açafrão. Comecei a fazer uns potinhos e vendo um pouco, e uso eles também nas vivências que a gente faz aí, nos tratamentos espirituais que a gente faz, usando as vivências terapêuticas, né? E assim, ele ajuda muito nessa questão de direcionar a vida da pessoa, colocar direção, colocar rumo quando a pessoa está perdida e não sabe para onde ir. Então tá aí uma Traz um dica. Está sem norte. norte para a pessoa. Justamente. A Rose está dizendo que o açafrão é excelente e que ele ajudou ela também. Bacana. Pablo, o que tu tem para contribuir para nós hoje à noite, para a gente colocar nos ambientes, fazer algo assim que possa eliminar essas coisas que estão cristalizadas no ambiente, essa negatividade, esse pessimismo. Não sei se seria um spray de limpeza, se seria um spray de harmonização, se seria um spray de proteção. Existe um composto fitoenergético que nós poderíamos fazer na nossa casa, preparar e fazer uso. E como é que é o uso? Eu estou te questionando para tu trazer para nós aqui, por mais que eu até tenha um pouco de conhecimento, também tenho o livro, né? Esse que você colocou no livro aí, né, a respeito das proteções, ele é muito bom. E eu tenho um material aqui também do curso da Alquimia das Ervas, né? Isso, justamente. Então, você tem ele aí, que ele tem, acho que são 5 plantas, né? Eu tenho aqui, ó, a poderosa fórmula dos 3F. Ela tem a função de manter energia da casa feliz, energia da família feliz
e energia do animalzinho feliz. Então, trabalha a casa, trabalha a família, os moradores e os pets, né? A gente vai precisar de guaco, casca de laranja, capim cidreira, folha do morango, folha do fruto, né? Água, um recipiente para fazer o preparo. Daí aqui consta, né, que a gente jamais pode modificar as fórmulas, porque elas precisam ser equilibradas, né? Todas as plantas têm a sua polaridade positiva e negativa. A gente tem que fazer um composto Isso. fitoenergético É que seja importante isso. Isso é que é importante do composto, né? Porque se ele tiver fora de polaridade, ele pode não dar o efeito, né? E assim, é sempre bom falar que as plantas, assim, quando a gente vai preparar elas, pode ser qualquer parte da planta, tá? Pode ser a folha, a raiz. As folhas, elas têm, mais especificamente, elas têm, você consegue extrair mais energia delas, mas pode usar qualquer parte da planta, tá? E lembrando que é um tiquinho de nada, É um assim, pouquinho, né? não precisa ser aquele tanto de erva, não. Por quê? Porque, lembrando, a fitoenergética trabalha a energia das plantas, não as propriedades químicas, né? Por isso que Não é como precisa ter um pedacinho do DNA da planta. Só precisa do DNA. você vai preparar um chá, né? Não é a fitoterapia, é a fitoenergética que Exatamente. vai utilizar. Então a gente não pode, a gente não precisa ferver a água, né? A gente Isso vai pode ser colocar, natural. a gente vai colocar a água e as plantas num recipiente. Eu sempre sugiro fazer um recipiente de vidro, né? Não de plástico. A erva sempre seca. Rose, na verdade, ela pode ser desidratada, né? Você pode comprar o chazinho ou então a própria planta nessas casas naturais, ou você pode utilizar a erva fresca, indiferente da situação, uma ou outra, tá? A gente vai usar pouca quantidade das plantas, que o Pablo a gente já falou que é só uma pitadinha, Só um pouquinho. e ela tem validade por 2 horas, né? Esse preparo tem a validade de 2 horas. Então, assim, não é aquela coisa que você prepara, chamei de coisa, mas, enfim, vocês entenderam. Esse harmonizador aqui, ele foi feito com álcool 70%. Esse aqui não tem validade de 2 horas, tá? Porque aqui eu extraí todo o potencial do alecrim e do manjericão, eu maturei ele, misturei com água e ele está agindo como um spray harmonizador. A fitoenergética é um pouco diferente. Por isso que ela tem só 2 horas de duração, né, de validade. Então, assim, prepara, ativa, a gente tem que fazer uma ativação, e aí utiliza no ambiente. Isso é muito importante a gente ter ciência disso. Que não é algo que a gente vai deixar pronto, preparado, e vai usar a hora que a gente quiser. A gente tem que fazer mais ou menos assim, Jaque. Se você prepara o composto fitoenergético, ele demora, a validade dele é 2 horas. Mas se você ativar de novo, ele vai valer por mais tempo. Então, assim, o que acontece? Quando você faz um spray, ele dura 7 dias no máximo. Tá? Por exemplo, você faz o spray, você tem como você ativar a energia daquelas plantas que estão ali. Né? Você ativa a energia delas, né? Uma vez por dia você tem que ativar. Tá? A forma de ativar a energia das plantas é só você fazer alguma oração, algum mantra, que aí você ativa a energia da planta, entendeu? Aí a gente vai fazer esse composto, a gente vai misturar todos esses pedacinhos de erva, né? E aí a gente vai ter que intencionar fazer essa ativação através do verde prata, né? Isso, pode ser através do verde prata ou uma oração, um mantra, independe. O verde prata é uma característica lá do Luz da Serra que eles canalizaram essa frequência. Você visualiza uma luz verde no peito e uma luz prata na testa. Você se conecta com as plantas também. Então é Mas a uma... maneira de fazer isso seria como, Pablo? Através de uma oração, através de mantras, qualquer oração, qualquer mantra, qualquer mentalização em que você se conecte com o alto, né? Com frequências elevadas, você vai conseguir ativar aquele vegetal. Qualquer... Isso. Faz o composto da erva nessa água, prepara, coloca ela num borrifador, igual esse meu borrifador que eu tenho aqui.
coloca aqui dentro e ativa ela através da oração, ou através do mantra, ou então através do verde prata. Isso. Aí ela vai ter validade de 2 horas. Passada as 2 horas, tem que fazer ativação de novo. Tem que fazer de novo. No material E que eu assim, tenho... e assim, de preferência, já que não colocar os compostos perto de eletrônicos, tá? Colocar num lugar assim onde está mais harmonizado, que não tá, porque os dispositivos eletrônicos, eles desarmonizam muito as plantas porque eles contêm muito elétrons e íons Sim. negativos. Então, assim, a gente tem que colocar num lugar mais isolado ali, um lugar que não tem tanta interferência eletromagnética. Deixar próximo do altar, ou deixar próximo de um vaso de planta, né? Isso. Nos vasinhos de temperos que a gente tem na cozinha, deixar esse espírito energético mais próximo dessa energia, né? Não deixar lá perto do roteador da internet. Perto do roteador, coloca isso aqui, ó. Coloca essa pedra aqui, ó. Em cima do celular, né? Então são ondas eletromagnéticas muito nocivas, né? Não só para as plantas, como para nós também. Então, tentar não ficar tão próximo disso. Muitas vezes as pessoas dormem próximas de roteadores, daí sofrem de enxaqueca, de insônia, não sabem por quê, né? Justamente. Deixar esse composto afastado dessas interferências, né? E aqui consta também que a gente pode usar 2 vezes ao dia, no intervalo de 4 horas da aplicação. Então, eu poderia fazer esse composto, né? Digamos assim, vou preparar o meu composto. Vamos lá para o passo a passo. Vou preparar o composto. Eu vou colocar água, que não precisa ter sido fervida, né? Pode até ser água filtrada, água fria mesmo. Na verdade, não pode ferver, tá? Se ferver, ele perde as propriedades fitoenergéticas. Fervida não pode ser, mas ela pode ser uma água filtrada, né? Pode ser filtrado, sim, pode. Coloco essa água dentro do recipiente, coloco as ervas e faço a ativação. Faz ativação, aí eu exatamente. Aplico no ambiente, aplico na pessoa, aplico no pet. Vou até fazer a simulação aqui com o meu que eu tenho, aplico em mim. Vocês estão vendo a chuvinha que deu? Acho que não. Aplico em mim, aplico no ambiente, aplico no pet e no outro turno, ou depois de 4 horas, eu faço a ativação de novo, através do mantra, da oração ou do verde prata, e aplico de novo, e eu faço isso por 7 dias, certo? Certo. 7 dias, exatamente. E assim, sempre é bom colocar plantas dentro de casa justamente para isso também, porque as plantas automaticamente elas vão estar filtrando essas energias negativas, né? E quando a gente se conecta com elas, faz uma oração, tem o hábito de fazer preces em casa, ter o hábito de harmonizar os pensamentos, né? Automaticamente as plantas vão se energizar. Então também a gente não pode esquecer disso, né? Elas sentem tudo, né? A gente acha, meu Deus, o que é essa pessoa louca ali conversando com as plantas? E não é loucura, não. A gente sabe que quando a gente trata uma planta bem, ela vinga, ela floresce, ela fica mais vistosa. E quando a gente emana coisas ruins para ela tende a minguar, ela fica fraca, ela tende a morrer, né? Existe alguma que deve ficar dentro de casa? Ou isso é mito? Eu acho que pode ser que tenha a ver com, assim, tem algumas plantas, né, que elas gostam de ficar no sol, né? Umas gostam de ficar no sol, outras preferem a sombra. Então eu creio que tem a ver com isso, né? A Rose digo que não deve, que alguma planta que não poderia ficar na casa, dentro dos ambientes. Por exemplo, o girassol, por exemplo, gosta de sol, né? Não é uma planta indicada para ficar dentro de casa, né? Então, assim, as plantas que ficam dentro de casa são as plantas realmente, sim, que têm esse papel. Por exemplo, o lírio da paz, ele se adapta dentro de casa e também se adapta fora, né? Então, assim, vai depender em cada caso. Tem que ir testando, tem que ir testando. Eu, por exemplo, tenho uma planta que por exemplo, que é uma planta que chama funcho.
ela não se adapta em qualquer lugar, assim, ela gosta de ficar mais isolada, mais quieta ali, entendeu? Então, assim, ela é uma planta que tem a particularidade dela, né? Então, assim, tem que ir testando cada planta. Geralmente para ambientes internos, tá, Rose? A gente dá prioridade por plantas que se adaptam melhor à meia sombra, que não precisam Exatamente. de iluminação do sol, não precisa de incidência solar, tá? Elas são mais indicadas para os ambientes internos, porque muitas vezes dentro dos apartamentos, dentro das casas, não tem incidência direta dos raios de sol, né? Aí a gente sempre indica fazer uso dessas plantas que se adaptam melhor à meia sombra. E o lírio da paz é uma planta coringa, assim, sabe? Ela é muito boa para a gente ter dentro dos ambientes. Ela se adapta em qualquer espaço, assim. E o lírio da paz, propriamente dito, ele não pode receber sol. Se ele recebe sol, ele seca, Você recebe demais, é verdade. ele fica fraco, né? Ele é uma planta que não pode receber sol. Agora, a calanchoe, por exemplo, que é da família das suculentas, que tem várias tonalidades diferentes, que é muito legal ter essa planta na nossa casa, porque através da cor dela, ela acaba trazendo muita alegria para esse espaço. Mas a calanchoe, que também é conhecida como planta da fortuna, ela precisa de sol e de vento. Então, assim, eu quero ter ela dentro do ambiente interno. Pode ter, não tem problema. Mas, eventualmente, tem que deixar ela exposta ao habitat natural dela, que seria pela manhã, se na manhã pega sol na tua varanda, por exemplo. Leva ela lá para fora, deixa ela pegar um solzinho, um vento, depois traz ela de volta para o ambiente interno. Aí isso funciona super bem. Então, toda vez que a gente vai adquirir uma planta, quando a gente vai adotar, quando a gente vai trazer essa planta para dentro dos espaços, a gente sempre precisa ter uma intenção, né? É igual a gente adotar um pet. A gente sempre tem que ter uma intenção com essas coisas. Não adianta a gente adquirir e depois jogar, deixar de lado, porque é um ser vivo, né? Eles Tem que cuidar, necessitam, né? né? E é justamente essa parte mais bonita. Essa é a troca que a gente tanto fala, né? Elas fazem essa troca de energia conosco. Olha o que é uma casa que tem um cachorro, né? Não é a mesma energia uma casa com cachorro e sem cachorro. Quando o dono chega em casa, é uma energia, uma euforia, os bichinhos ficam enlouquecidos. Tu pode ter É ficado uma verdade. semana viajando, tu volta para casa, eles ficam enlouquecidos. É energia pura, né? Mas é um bichinho, é algo que precisa de atenção, que precisa de cuidado. E com as plantas não é diferente. Quando a gente viaja, a gente também tem que deixar a chave da casa com o vizinho, para ele dar água de tempo em tempo. Então, assim, são trocas que a gente faz com os outros reinos, né? Lembrando que a gente falou lá no início da live. E o que agora tem é uma tendência muito forte, que está ganhando cada vez mais ouvidos, né? É o urban jungle, que a gente chama, né? Que é a selva urbana. Os espaços urbanos, as cidades grandes, estão inserindo a vegetação cada vez mais nos apartamentos, porque eles estão sentindo essa necessidade de contato com a natureza. A pandemia nos isolou de tudo, fez com que a gente ficasse mais tempo em casa e onde é que eu vou ter o verde? Onde é que eu vou ter o É contato com a verdade. natureza? Antes eu podia sair para o parque, eu saía final de semana, eu ia para algum lugar. Mas e agora que eu estou só em casa, que eu não posso sair, eu não tenho essa escolha? Então, 2020 foi um ano onde as floriculturas tiveram um aumento de mais de 25% nas vendas, né? Muitas hoje até não têm estoque de vegetação para ofertar, para vender, porque está tendo muita demanda. E isso é algo muito positivo, é muito bom. Então, assim, muitas vezes as pessoas só olham para o lado negativo. Porque É a verdade. pandemia vai acabar, quando é que, sabe? Mudar o olhar, sabe? Mudar o olhar, mudar o foco, né? Olhos. Tudo tem o seu propósito, né? Então, assim, as pessoas acordar para essa necessidade de inserir a natureza dentro dos seus espaços, isso foi um grande presente que, na verdade, essa pandemia nos trouxe, né? Então, assim, olhar sempre os dois lados. A gente
vive na dualidade justamente por conta disso, né? Luz e sombra, positivo e negativo, dentro e fora, sol, chuva, né? Frio, calor, sempre tem os dois lados. Então, assim, a pandemia não tem só o lado negativo, né? Eu acho que a gente tem várias coisas positivas. E amanhã, inclusive, no meu canal no YouTube, tem o link na minha bio, inclusive, que direciona direto lá para o canal. Eu gravei um vídeo onde eu falei justamente desse Urban Jungle, né? Dessa tendência super moderna que está invadindo cada vez mais as casas. E eu falei de 3 plantas, do lírio da paz, da calanchoe e da espada de São Jorge, que são plantas coringas para a gente ter nos espaços. Então, amanhã, se vocês se inscreverem no canal, já vai vir a notificação. Aí assistam lá e para quem não tem planta em casa, adota uma, sabe? Essa aqui, ó, essa aqui eu vou indicar para todo mundo, que é o cacto, que é uma planta super fácil de cuidar e assim, ela é muito boa para proteção espiritual, ela é muito forte assim, ela protege muito o lar assim e é fácil de cuidar, né? Eu tenho aqui para todo lado no meu apartamento. E assim, você pode colocar ela no sol e na sombra, ela não precisa de muita água, então ela tem água dentro dela mesma, ela produz isso. Então é uma dica aí, o cacto é muito bom. Guardei ele aqui. É uma alternativa muito boa para quem não tem muita sorte com plantas, para quem acha que vai afogar, ou para quem não tem aquela coisa de ter muito tempo para dar atenção. No meu apartamento, eu acho que eu tenho mais de 30 plantas. E o apartamento não tem nem 50 metros quadrados, né? Então, assim, no banheiro tem 2, na cozinha tem 5, na varanda deve ter umas 20. E aí, no espaço onde eu trabalho, atrás de mim, no aparador, tem algumas no vaso que eu colho e coloco no vaso com a água. Do meu lado direito tem uma Comigo Ninguém Pode. Na minha mesa de trabalho tem uma lança de São Jorge, né, no cantinho da prosperidade. E bem no hall de entrada, que é onde fica o setor da família, aplicado à harmonização, né, aplicada à domoterapia. Ali eu tenho mais 5 vasos onde tem as plantas. Então, assim, eu estou diretamente em contato com isso, né? Eu não preciso sair, eu não preciso caminhar na grama, eu não preciso ir para nenhum parque, porque eu tenho a energia das plantas dentro da minha casa. E só quem está em contato direto com isso consegue perceber as sensações, né? E as contribuições que elas trazem para o nosso dia a dia. Com certeza, quando a gente vai para um parque, vai para algum lugar assim na natureza, a gente sente diferente. E o ser humano precisa ir para um lugar assim. Na pandemia a gente ficou isolado, a gente precisou dessas plantas, né? Então, assim, o quanto a gente precisou ficar fechado, ficar dentro da nossa casa para cuidar da gente, se isolar, se equilibrar e precisando das plantas para nos harmonizar, porque também o índice de depressão, de ansiedade, de doenças psicoemocionais aumentaram muito, né, na pandemia. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ficarem quietas, a cuidarem de si mesmos, a conversar com seus familiares, a conversar com as pessoas, muitas vezes, que está na sua própria casa, né? Então, assim, foi um ensinamento muito bom esse 2020. Eu acho assim, que foi o ano da mudança, né? E quem não está preparado para essa mudança, as tendências são aflorar o lado pior delas, né? Porque a gente precisa transformar, a gente precisa aprender com os nossos processos, senão cada vez vai vir mais dores, né? E a gente tem que aprender a olhar para a sombra, né? Lidar com ela, ver o que ela tem para nos dizer, acolher isso. E muitas vezes... O principal é acolher mesmo, porque a gente, muitas vezes reprime tantos sentimentos, tantas crenças limitantes, negativas, assim, que a gente não olha para elas e, assim, tentando reprimir. Quantos cala-bocas a gente ouviu na nossa infância, quantas vezes a gente ouviu para a gente não fazer tal coisa, para a gente se desviar da nossa essência, que está bem ali quando a gente era criança, né? Ali é a nossa essência. Verdade. Até os 7 anos, né? Que é quando tudo está se acoplando ainda, né? E é o período assim que muitas vezes as pessoas não estão preparadas o suficiente para fazer a programação, né?
Pablo, eu te agradeço demais a tua participação. Eu acho que essa foi a primeira de muitas lives que a gente ainda vai Com fazer, certeza. né? Eu te recebi na minha casa, na nossa casa, Casa e virtual. pode fazer várias trocas, né? Numa dessas eu vou lá visitar a tua casa, daí depois tu vem me visitar de novo. E assim a gente vai fazendo essas trocas, porque eu acho que sempre a gente acaba ouvindo algo que a gente não sabia ou acaba despertando para alguma coisa, né? Então, assim, só te agradecer por ter aceito o meu convite, agradecer por todas as contribuições que tu trouxe para nós nessa noite e te deixar super à vontade para voltar quantas vezes quiser. Eu que agradeço, muita gratidão aí pela oportunidade, tá? Que Deus possa abençoar todos nós, que esse projeto seja maravilhoso aí de cuidar de casas, né? A gente, assim, as pessoas precisam disso. Então, assim, essa missão sua, já que é uma missão, assim, de integrar o feminino, de integrar essa luz para o mundo, levar essa luz. Você formou em arquitetura e se especializou em domoterapia. Muitas pessoas nem sabem do que se trata, né? Mas é o cuidar da casa, mas com o olhar do sentimento, do amor, do acolhimento, né? E isso é o seu diferencial aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Várias trocas a gente vai fazer depois, outras lives com outros temas aí, tá bom? Eu agradeço a participação aqui. Um grande abraço aí. Fica com Deus, viu? Você também. Um abração e Abraço. até os próximos encontros. Até os próximos encontros. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau. tchau, gente. Boa noite para vocês. Para quem ainda não está por aqui na minha casinha, né, na nossa casa, sinta-se à vontade para entrar, não precisa pedir licença, já pode se apropriar e façam parte também do grupo do Telegram, façam parte do canal do YouTube, porque aqui a intenção e o propósito é justamente esse, né? Elevar cada vez mais a energia positiva na nossa vida e nos nossos lares. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.